Olá pessoal, hoje é dia 24 de junho de 2018 e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Essa semana tivemos notícias ruins, para variar, mas algumas notícias boas aí que a gente tem que comentar. A primeira notícia ruim foi a absolvição da Gleisi Hoffmann na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O que já era mais ou menos esperado, a segunda turma encarou como insuficientes as provas apresentadas pelo Ministério Público contra a senadora Gleisi Hoffmann e o seu marido Paulo Bernardo. Eles estavam sendo acusados de terem recebido R$1 milhão que foi utilizado na campanha eleitoral, dinheiro vindo dos esquemas de corrupção da Petrobras, mas o tribunal achou que as provas eram insuficientes. Ao que parece, para o tribunal, para ser considerado prova, precisa ter um recibo, uma firma reconhecida, uma declaração de próprio punho do réu. Isso é um problema, porque pode indicar uma linha argumentativa da segunda turma do Supremo de desconsiderar as provas testemunhais, ou seja, aquela prova onde um acusado testemunha dizendo que o outro teve ou não participação. Então, isso compromete um pouco os próximos julgamentos, se isso virar um padrão na segunda turma, e tudo indica que vai acontecer. Então, essa é a notícia ruim da semana, que pode ter desdobramentos aí, no decorrer dos julgamentos da Operação Lava Jato. A segunda notícia, esta boa, foi o cancelamento do julgamento dos recursos do Lula que seriam apresentados na segunda turma no Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin pediu o cancelamento do julgamento, que foi atendido pelo presidente da segunda turma. E esse cancelamento se deu porque o TRF4 também negou os pedidos dos advogados do Lula, no sentido de suspender a execução da pena, portanto suspender a prisão, até o julgamento em terceira instância. Isso foi negado na segunda turma no TRF4, e o ministro Edson Fachin entendeu que, se foi negado no TRF4, não tinha sentido ir para o Supremo. Então essa também é uma boa notícia para nós. Não há o risco, pelo menos não nesse primeiro momento, da libertação do Lula, não no sentido de declarar que os crimes dele não ocorreu, mas o pedido dos advogados era de suspensão da execução da pena até o julgamento final em terceira instância. Isso não foi atendido, portanto o Lula continua preso, e tem que continuar preso mesmo, porque ele é um criminoso, tá certo? Outra notícia também muito boa para nós é que o pedido de delação premiada que o Palocci encaminhou à Justiça foi homologado pelo juiz. Portanto, a partir de agora, o Palocci deve entregar provas, fazer a sua delação premiada, e, como contrapartida, ele teria aí uma diminuição na sua pena, na medida em que ele é notoriamente um criminoso também. O processo de delação premiada é isso, um criminoso que já foi condenado pela justiça ou vai ser condenado pela justiça, ele entra com pedido de delação premiada, então ele vai ajudar a justiça, seja neste processo ou em outros processos, e por conta disso ele teria uma diminuição na sua pena. E o Palocci tem muita coisa a dizer, principalmente em função do período em que ele era ministro da Fazenda e que ele tinha um bom contato com o sistema financeiro, com os banqueiros. Então poderia se criar aí um novo filão, vamos dizer assim, de investigações contra a corrupção que envolvessem agora os banqueiros. Porque o processo da Lava Jato, que investiga as corrupções que ocorreram na Petrobras, eles envolvem mais diretamente as empreiteiras. Então, com a delação do Palocci, nós podemos ter aí a abertura de um novo filão, que é a relação promíscua que nós tivemos aí entre o sistema financeiro e os diversos governos petistas. Isso é importante porque, mais uma vez, insisto, nós precisamos dar um recado para a sociedade. Os corruptos devem ser presos e serão punidos, exatamente para tentar desestimular a corrupção. Não significa que vamos acabar com a corrupção, isso é impossível, mas pelo menos trazê-las para níveis minimamente civilizados e mostrar que há um risco sim em ser corrupto e em se deixar corromper, que é a possibilidade de ser preso. Então é importante
Talvez essa seja a notícia mais importante da semana, que é o acordo de delação premiada do Palocci foi homologado, tá certo? Para concluir, né, eu não poderia deixar de comentar, né, nós estamos aí em plena Copa do Mundo, né, e a seleção brasileira finalmente teve uma vitória na sexta-feira passada por 2-0 contra a Costa Rica. Né? Mas apesar de ter vencido por 2-0, nós não podemos deixar de considerar os problemas da seleção. A seleção, de novo, não mostrou um bom futebol. O segundo tempo foi um pouco melhor, tentou jogar com um time que só se propôs a se defender, mas não conseguiu mostrar um bom futebol. Só conseguiu fazer o primeiro gol da vitória, o segundo, que foi uma consequência do primeiro, nos acréscimos. Né? Então ainda é um time que precisa mostrar o que veio. Né? E eu queria fazer uma crítica particularmente ao Neymar. Né? Eu acho que o Neymar, quer dizer, aquele pênalti que ele tentou cavar foi vergonhoso, né? Desmoralizante para ele como jogador e para a seleção como um todo. Né? Deu a chamada vergonha alheia. Né? Então, ele tenta-se a todo custo transformar o Neymar no grande jogador da Copa e ele não tem estatuto para isso. Ele não tem estatura, ele não tem acúmulo de futebol para poder ser o grande craque da Copa do Mundo. Não vai ser, porque ele não tem futebol para isso. Ele é apenas um bom jogador. Tá? E depois aquela outra cena patética, né, de ele ir para o meio do campo, colocar as mãos nos rostos, fingir que estava chorando, aquilo também foi vergonhoso para um atleta. Né? Falta um pouco mais de hombridade para o Neymar. Tá? Então, Neymar, joga mais futebol e encena menos. Talvez assim você possa se destacar um pouco mais naquilo que você se propõe a fazer, que é jogar futebol. Então, vamos jogar bola, né? Vamos parar de encenar que os resultados vão aparecer. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Deixem seus comentários, se inscrevam no canal, cliquem ali nas notificações e nos vemos no próximo vídeo. E até mais.